Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira, feriado. A gente tá trabalhando, é dia do trabalhador e o trabalhador tem que trabalhar. Tô aqui trazendo mais informações a respeito do nosso glorioso nesse nosso vídeo de agora. Ontem o Botafogo teve alguns atletas que não estavam jogando tantos minutos com o técnico Renato Paiva e ganharam as suas oportunidades. David Ricardo entrou ali depois de ter sido titular contra a equipe do Atlético Mineiro, será titular contra o Bahia, no lugar do Barbosa. O técnico disse que ele iria jogar 45 minutos, mas a lesão do zagueiro argentino acabou colocando esta responsabilidade no jovem jogador de jogar um pouco mais, fez um jogo consistente. Você teve o Danilo jogando na zaga no lugar do Jair, porque hoje o Danilo é o reserva imediato do Jair, fez também um jogo consistente. Alan jogou no lugar do Marlon Freitas, eu achei que foi um pouco abaixo, não é aquele Alan que nós esperávamos, talvez careça ainda de ritmo de jogo, então é um jogador que pode evoluir mais ainda vestindo a nossa camisa. Nós tivemos ali do meio para frente um time novo. O Mastriani, que ainda não fez bons jogos com a nossa camisa, é um jogador que está devendo ainda, né? Principalmente naquele ponto que a gente esperava muito dele, nas finalizações. O Mastriani não tem conseguido finalizar. Você teve o Jefinho, depois de muito tempo, volta a vestir a nossa camisa, mais de um ano que não começava um jogo e jogou bem, né? O Jefinho fez um jogo, até enquanto ele teve pernas, satisfatório. E você teve dois jogadores criticados pela torcida, que marcaram seus primeiros tempos. Foi o Arthur de cabeça, depois de um bom cruzamento do Cuiabano, que entrou na segunda etapa. O Arthur, que vinha fazendo jogo de altos e baixos, fez o gol, fez aquele sonhar e ficou feliz por ter marcado a sua primeira vez, marcado a primeira vez com a nossa camisa. E o Juan Cruz, que na minha opinião fez o jogo correto, fez o jogo decente e talvez mereça mais oportunidades. Se faz parte do elenco, tem que jogar, né? Então, o Juan Cruz fez um gol, foi o responsável pelo pênalti sofrido. Sofreu o pênalti, que o Telles marcou o gol depois do nosso clube e fez um jogo, na minha opinião, correto. O Juan Cruz talvez possa ganhar depois dessa partida mais minutos com o técnico Renato Paiva. O jogo foi muito importante por causa disso, né? De jogadores que não estavam jogando tanto, ganharam um minuto, dois desencantaram com a nossa camisa, Juan e Arthur, e outro que não jogava há muito tempo fez uma boa partida, no caso, já foi bom o jogo de ontem em relação a isso. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses jogadores e quais destes vocês acham que merece mais minutos vestindo a nossa camisa ou que merecem mais minutos, né? De repente vocês querem que outros jogadores também ganhem minutos com a camisa do Botafogo. O jogo de volta contra o Capital lá em Brasília talvez seja importante por causa disso. Atletas que não estão com minutos ganhem minutos no jogo de volta lá no Distrito Federal. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E entre agora na Mais Ágil, se você quiser antecipar o seu fundo de garantia. A equipe da Mais Ágil é especializada na antecipação do FGTS. Se você ainda não antecipou, antecipe. Link está aqui embaixo, tanto no nosso primeiro comentário e na descrição, QR Code na tela, mas só vai antecipar se todos os negócios forem passados da melhor maneira possível para você. Entre agora na Mais Ágil. Vamos ouvir o Alex Telles ontem na zona mista, após a nossa vitória em cima da equipe do Capital. Vejam aí o nosso lateral esquerdo, que foi o capita do Botafogo, o jogo de ontem. Alex, então, falar um pouco sobre hoje o Botafogo conseguiu mesclar um pouco o elenco, principalmente no primeiro tempo, mesmo assim uma vitória importante, que eu acho que dá até a tranquilidade no jogo de volta para poder poupar também os jogadores. A gente sabe que a sequência é bem complicada, agora vários dias fora de casa, então a importância de 4-0 hoje no placar. Muito importante, né? Hoje em dia não há jogos fáceis, né? O placar foi elástico, mas foi um jogo duro, obviamente, porque a gente também fez por merecer. A gente sabia que tínhamos que ser fiéis a nós mesmos dentro de campo, era uma segunda vitória consecutiva, a gente sabia que era importante também dar sequência, mostrar também a força do elenco, saber que quem entra também dá resultado, então o trabalho é esse. Mais uma vez quem veio do banco também entrou e mudou um pouco a partida, então acho que mostra a força do nosso elenco e a gente tem que agora pensar jogo a jogo, uma sequência de viagens aí, mas que a gente vai estar preparado. Alex, um jogo como esse, assim, de poder revezar, é muito importante num calendário como brasileiro, né, de, enfim, não deixar vocês se desgastarem muito, e a gente vê dois jogadores como o Barbosa e como o Savarino sentindo numa partida como essa, certamente preocupa o torcedor. A gente viu o Barbosa de muleta no intervalo e o Savarino a gente ainda também não tem mais muita informação, não sei se vocês viram alguma coisa dentro do vestiário, se é algo que preocupa para vocês também. Não, a gente realmente viu ali o Barbosa de muletas, mas ele está muito confiante também na questão da recuperação, a gente também não quer dar nenhum tipo de falar o que pode ser, enfim, ele vai fazer o exame, vai ver o que é, mas acredito que não tenha sido muita coisa de grave. A gente torce para que não tenha sido nada de grave nem com ele nem com o Savarino,
Mas a gente sabe que, infelizmente, com esse calendário, com viagens, a gente, né, às vezes é muito difícil descansar, é obrigado a rodar o time. Muita viagem, né? Confesso que nem estava muito mais acostumado com isso, né? Muito tempo fora e realmente muitas viagens, muito tempo fora de casa, muitos jogos. É uma pegada forte, mas a gente está preparado, a gente tem elenco para isso. Torcer para que os dois consigam retornar o mais rápido possível, porque eles são jogadores importantes. Alex, eu queria que você falasse uma coisa, explicasse pra gente a sua comemoração ali no gol. E depois você e o Igor chegaram numa conclusão ali de quem bateu o pênalti. Como é que foi isso? Não, primeiro da comemoração, eu já fazia essa comemoração no Porto, né? Eu estava acostumado a fazer alguns gols de pênalti lá também e é uma comemoração que simboliza muito a questão mental, que é algo que a gente precisa hoje em dia, né? Eu sou um cara que sou muito resiliente a muitas coisas e eu acho que a parte mental é muito importante para a gente seguir todos os dias trabalhando e dando o nosso melhor, né? Num esporte tão exigente, então é uma comemoração simbólica. E a questão do Igor, a gente é muito tranquilo em relação a isso, a gente treina junto, tanto eu, ele e o Savarino, e não tem vaidade no grupo. Eu tinha feito já o meu primeiro gol de pênalti, ele pediu para bater, atacante também vive de gol, a gente tem uma relação muito boa, mas ele me deve um jantar com certeza, então a gente fica muito feliz por ele. Desculpa, gente, rapidinho, mas eu vi que você foi ali no ouvido dele falar alguma coisa na hora do pênalti, que ele deu uma risadinha, dá pra revelar pra gente? Eu falei, faz o gol, senão tu me quebra, né? Porque, né, treino não, bateria, mas eu falei pra ele, ele tava confiante, ele treinou bem, então tinha certeza que ele faria o gol. Alex, você é um jogador que não está há muito tempo aqui no Botafogo, mas já é uma liderança aqui dentro, hoje entrou como capitão. Como você vê esses gols hoje do Arthur? Saiu bem, comemorou bastante o primeiro gol dele pelo Botafogo, o Juan também chegando agora. Como você vê essas novas peças? Porque o Botafogo, apesar de ter perdido só o Almada e o Luiz Henrique de titulares, está com bastante rodagem, assim, mais jogadores novos essa temporada. Como você vê esse grupo? Então, primeiramente fico muito feliz, né, de representar como capitão na equipe hoje no jogo, né? Eu sou um dos líderes da equipe, mas temos um grupo com muita experiência, jogadores também que já tem uma certa experiência, então a gente está sempre se ajudando, né? Independente de quem usa a faixa de capitão, a liderança de todos. E fico feliz, a gente fica muito feliz, né? Tanto o Juan quanto o Arthur voltar fazer gol e se sentirem bem no jogo. Eles vêm de outro contexto, né? Vêm de outro lugar, como eu também vim no passado e fui muito bem acolhido. E a gente está acolhendo eles da melhor maneira, porque eles também estão se adaptando cada vez mais. E a gente fica feliz quando esses novos jogadores também conseguem marcar, conseguem jogar bem, porque são jogadores importantes e a gente vai precisar muito de todos, né, nessa temporada, então a gente fica muito feliz com isso. Alex, pode falar, como essa figura de líder, como ele trouxe também, falando sobre jogadores que chegaram no Botafogo, tem também algumas peças que ficaram, né, do ano passado, como por exemplo o Jefinho, que teve uma oportunidade no jogo de hoje. Queria que você falasse um pouco também da importância como líder, você observar o Jefinho ter essa chance com o torcedor. É um nome que a torcida pede muito de volta no Botafogo, tendo essa recorrência. É um garoto que o torcedor ainda acredita de verdade que pode ter essa grande oportunidade com a camisa do Glorioso. Como você observa mais uma chance para o Jefinho e como você analisa também o dia a dia com o jogador? É bom falar nesse assunto também, porque o Jefinho é um cara que eu converso muito com ele. Eu acho que se vocês notarem no campo, eu converso bastante com ele. É um cara que, a qualidade que ele tem, um jogador agudo, com drible, hoje em dia é muito bom ter na equipe. Eu acho que com as características dele, eu acho que ele é praticamente único no nosso time, né? Um jogador rápido, veloz. É um jogador que a gente precisa cuidar com carinho, é um cara que precisa dar confiança, precisa de minutos, precisa jogar. Eu sempre falei para ele, entra e joga livre, que ele tem uma qualidade imensa. E quem conhece o Jefinho, a própria torcida cobra porque sabe da qualidade dele. Então eu tenho certeza que ele vai dar muitas coisas boas pra gente esse ano. Se depender da gente vai fazer com que ele se sinta mais confiante. Alex, no ano passado a gente se acostumou com o Botafogo sendo um time muito ofensivo, fazendo muitos gols. E aos poucos a gente vai vendo que esse time volta a fazer mais gols, né? Na partida de hoje foram 4. Queria que você falasse um pouco desse primeiro momento, sob o comando do novo técnico, né, do Renato Paiva, e se você acha que o grupo, de uma maneira geral, está conseguindo entender o que ele quer que o Botafogo faça em campo. Eu acho que fazer muitos gols, toda a equipe quer, né? Mas o mais importante é vencer, fazendo muitos gols ou não. É importante a gente conseguir a sequência de vitórias. Hoje em dia, todo mundo quer bater o Botafogo, né? A equipe que foi campeã no passado das 2 competições maiores. Todo mundo sabe como o Botafogo gosta de jogar, então também de uma certa forma existe um estudo do adversário para isso, né? Vieram com uma linha de 5 hoje, todo mundo atrás, a gente tem que ter paciência, rodar a bola de um lado ao outro. É ter paciência e o importante é que a gente cria. Eu acho que a gente tem volume de jogo, a gente está criando bastante. Ultimamente não está saindo tantos gols, mas a gente está lá criando, está fazendo. Uma vez bate na trave, mas o goleiro pega. É o detalhe. Então, assim, é continuar trabalhando. O grupo está muito focado nisso. Está acreditando muito no trabalho do Paiva. Acho que se nota isso. O grupo está muito unido. O grupo é muito bom. E eu tenho certeza que a gente só tem a evoluir.
Alex, vou aproveitar para fazer mais uma, porque você falou de todo mundo e falou pouco de você no fim, né? Você falou sobre peso mental, falou sobre humildade do grupo, e você tem o tamanho que você tem. Recentemente, em alguns jogos, você acaba não sendo titular, né? O Cuiabano acaba ganhando essa vaga. Hoje você teve a oportunidade de ser titular num jogo com o time mesclado e fez a partida que fez. O quanto que esse jogo é importante para você e como tem sido esse momento da sua carreira, de voltar para o Brasil com o tamanho que você tem e viver com isso? Eu sou um cara que trabalho, eu cheguei onde cheguei com muito trabalho, né? Não passei por cima de ninguém, quietinho e muitas vezes contestado, mas consegui chegar onde eu sempre almejei e ainda continuo com muitos sonhos na minha cabeça. Vim aqui para conquistar muitas coisas do Botafogo e quero conquistar cada vez mais. Eu fico muito feliz de coração os jogadores que entram e conseguem dar o seu máximo, que têm seus objetivos, né? E isso acho que que mostra a força do elenco, mostra a força de quem joga, dá conta do recado, quem ganha é o Botafogo. E eu sou um cara tranquilo, enquanto eu estiver jogando ou não, eu vou estar aqui para ajudar o Botafogo, tanto dentro de campo quanto fora, com a minha experiência, como um dos líderes. O importante é o Botafogo vencer e eu fico muito feliz que quem joga, quem entra, tanto o Cuiabano, o Marçal, o Matheus, o Vitinho, os laterais, a forma como a gente joga com o Renato, querendo ou não, a gente é bastante exigidos, né? Os laterais para frente, para trás, correr, chegar na área, defender. E com a sequência de jogos e viagens, obviamente que a gente precisa dar uma mesclada, né? Então a gente se apoia muito. Eu falei, não tem vaidade e enquanto eu estiver nesse grupo, eu acho que vai ser muito importante não ter essa vaidade, porque isso reflete dentro de campo. Qual vai ser o menu do jantar, né, que o Igor vai te pagar? Não sei, agora vou marcar com ele aí. Depois, quando passar essa viagem, a gente marca com calma. Belas palavras do Alex Telles. Me deu bolada, mas eu gosto do Telles. Tamo junto, gente. Um abraço. Volto ali por volta das 6 e pouca, no máximo 7 horas, com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Acompanhe minhas redes sociais. Tamo nele, pra cima deles. Fogão, sempre fogão. Valeu. Fui, fogo nele.